Imagine isso. Você caminha por uma rua lotada, o coração acelerado, mas uma confiança irracional te impulsiona a falar com um estranho, propor uma ideia maluca no trabalho, ou arriscar tudo em um sonho que os outros chamam de loucura, e contra todas as probabilidades funciona. De repente, um pensamento te atinge. Essa superconfiança, que te faz parecer estúpido aos olhos cautelosos do mundo, é a mesma que te torna incrível, desbloqueando portas que a dúvida trancaria para sempre. Aqui reside o paradoxo que te inquieta. Em uma sociedade que prega a prudência, análise de riscos, planos meticulosos, medo do fracasso, por que a superconfiança, essa mistura de ingenuidade e audácia, parece o segredo para conquistas que transcendem o comum, como se ser estúpido fosse o caminho para o incrível? Sinta a tensão existencial pulsar em seu peito. Você hesita, calcula e perde oportunidades, enquanto aqueles que saltam com confiança cega colhem frutos inesperados. Imagine navegar por esse mundo, cercado por vozes que sussurram, seja realista, enquanto uma faísca interna te chama para o risco. Uma confiança que ignora estatísticas, abraçando o desconhecido. Porque essa audácia, pregada como virtude por Napoleão Hill em sua busca por sucesso, pode te levar ao topo, enquanto a vulnerabilidade cautelosa te deixa no chão. Será que estamos invertendo os valores, idolatrando a razão enquanto ignoramos o poder da confiança irracional? Perguntas retóricas invadem sua mente, profundas e sem respostas fáceis. Como a superconfiança, tão tola à primeira vista, pode ser o elixir que transforma vidas, como se o segredo estivesse em ignorar o medo que nos paralisa? Por que resistimos a essa força, preferindo a segurança da dúvida à loucura da crença absoluta, quando Maquiavel nos lembra que a fortuna favorece os audazes? E se o verdadeiro mistério não estiver na confiança em si, mas na relutância em abraçá-la, como se cada hesitação roubasse um pedaço do seu potencial incrível? Você sente um arrepio na espinha. Essa dança entre o estúpido e o incrível te chama para o abismo. E se o horror real não for a estupidez, mas a ausência de confiança que te nega o incrível? Imagine-se nessa rua, a confiança crescendo, uma porta se abrindo. Essas indagações não trazem paz imediata. Elas abrem feridas, forçando uma introspecção que questiona sua coragem. Mas antes de mergulharmos nas raízes ocultas desse enigma, nas forças psicológicas e filosóficas que alimentam a superconfiança, permita que essa inquietude se instale, como uma semente prestes a brotar, em revelações que podem redefinir sua jornada. O que te mantém preso a essa rua lotada, como se uma força oculta te compelisse a sufocar a superconfiança e se render à cautela, rejeitando a audácia que te eleva? Você sente isso como um peso sutil na alma, uma tensão enraizada em psicologia, filosofia e pressões sociais que transformam a confiança irracional em uma ameaça à segurança? Vamos descer a esse abismo oculto, onde os insights de Daniel Kahneman se cruzam com as reflexões de Maquiavel e Napoleão Hill, revelando por que a superconfiança é tão temida e como ela molda quem você é. Pense nisso. Kahneman, com sua análise de vieses, aponta um viés de aversão a perdas. Você evita a superconfiança por medo de falhar, enquanto o viés de ancoragem te prende a padrões racionais, sufocando a audácia. Maquiavel, em suas táticas de poder, via a ousadia como chave para a fortuna. Mas e se essa visão colidir com Sêneca, que valorizava a moderação como virtude?
O conflito interno surge. Você anseia por conquistas, mas teme o ridículo de parecer estúpido, optando pela prudência que te limita. Psicologicamente, essa força oculta te transforma. Emocionalmente, reprimir a superconfiança ativa ansiedade e arrependimento, como Joseph Murphy descrevia ao ligar o subconsciente a inseguranças, fragmentando sua coragem. Socialmente, a pressão por estabilidade, como James Allen promovia ao exaltar a disciplina, reforça a cautela, enquanto Machado de Assis, com sua ironia, retratava como a sociedade pune o audaz. Tomás de Aquino adiciona profundidade. A virtude exige equilíbrio, mas a cultura moderna distorce isso em medo. Essa tensão molda comportamento, emoções e identidade. Você planeja excessivamente, evitando a ação que Napoleon Hill via como base para o sucesso, e se perde em uma persona hesitante. E se as consequências forem mais sombrias, erodindo sua capacidade de alcançar o incrível? Sinta o peso disso. A superconfiança te chama, mas a cautela a sufoca. Segura essa tensão. Ela está prestes a revelar impactos que podem redefinir sua audácia. E agora, sinta essa tensão se transformar em uma sombra que se infiltra além de você, moldando realidades pessoais e sociais com uma força silenciosa que você mal percebe, mas que ressoa como um alerta constante. Você acorda em um mundo onde a superconfiança, essa ousadia que ignora riscos, é rotulada como estupidez, enquanto a dúvida cautelosa é vista como sabedoria, criando uma norma que premia a hesitação e pune o salto. Essa dicotomia não surge do vazio. Ela é alimentada por vieses cognitivos, insights neurológicos e condicionamento cultural que transformam a confiança em uma armadilha invisível, tornando urgente o reconhecimento de seu poder incrível. Pessoalmente, o impacto é profundo. O viés de aversão a perdas, como Kahneman descreveu, te leva a evitar a superconfiança por medo de falhar, enquanto o viés de ancoragem te prende a padrões conservadores, criando um ciclo de estagnação que isola oportunidades. Neurologicamente, a repressão da audácia sobrecarrega o sistema de recompensa, dopamina reduzida, amígdala hiperativa, levando a uma identidade fragmentada, como se sua mente fosse um campo minado de dúvidas. Você já sentiu essa paralisia, onde a estupidez da confiança te leva ao topo, mas a sociedade te condena como tolo? É o custo oculto que Sêneca lamentava ao ver a cautela roubar a virtude. Socialmente, as ramificações são ainda mais sombrias. Condicionamento cultural, com sua ênfase em análise, como Maquiavel poderia endossar para poder, normaliza a dúvida como inteligência, criando sociedades estagnadas onde inovações morrem. Insights neurológicos mostram que a exposição coletiva à cautela eleva a ansiedade grupal, erodindo colaboração, um cenário que Tomás de Aquino criticaria, vendo a ousadia como reflexo da graça divina. O viés de conformidade amplifica isso. Você se alinha à prudência coletiva, sacrificando o incrível por segurança ilusória, resultando em comunidades voláteis. O que torna isso urgente é a invisibilidade. Essas consequências se mascaram como sabedoria. Culturalmente, a celebração da dúvida é vista como progresso, enquanto neurologicamente, a dopamina reduzida após hesitações cria loops de inércia. Você já se perguntou por que o mundo parece preso? É porque a superconfiança reprimida cria vazios existenciais, onde ações se tornam mecânicas. Sinta a urgência como um chamado. Se não escapar dessa armadilha, o que resta? Um eu hesitante, um mundo medíocre. Mas há um caminho para o incrível. Segure essa possibilidade, pois ela está prestes a se revelar.
E agora, segure esta possibilidade como uma faísca que desafia o medo, porque a rebelião contra a dúvida paralisante não é uma loucura impulsiva, mas uma mudança radical de perspectiva que redefine o que você aceita como limite. Imagine isso. Em vez de se refrear com cálculos infinitos, você abraça a superconfiança como um salto no desconhecido, adotando soluções contraintuitivas que transformam o estúpido em incrível, liberando um potencial que a cautela sufoca. Aqui está o segredo revolucionário. A superconfiança não ignora riscos, ela os transcende, reconquistando o controle para uma mente que ousa onde outros hesitam. Comece por inverter o paradigma. Em vez de ver a superconfiança como tolice, encare-a como ferramenta estratégica, como Maquiavel sugeria, ao usar ousadia para conquistar poder. Pergunte-se: esse risco me eleva ou me paralisa? Essa mudança de mentalidade, inspirada em Napoleon Hill, que via a persistência como chave para o incrível, liberta você do viés de aversão a perdas, permitindo que veja a audácia como investimento. Daniel Kahneman reforçaria isso. Desafie o viés de ancoragem que te prende à cautela, experimentando saltos calculados como inovações. Pense nos exemplos históricos que iluminam esse caminho. Christopher Columbus navegou com superconfiança estúpida para descobrir novos mundos, provando que a ousadia redefine mapas. Richard Branson, ignorando riscos, construiu impérios, mostrando que a mente audaz atrai o incrível. Machado de Assis, com sua ironia ousada, desafiou normas sociais, ilustrando que a confiança criativa transcende barreiras. Tomás de Aquino adiciona profundidade. A fé ousada alinha a alma ao divino, usando superconfiança para a virtude. Para retomar o controle, construa uma nova mentalidade passo a passo. Primeiro, pratique o salto intencional. Haja apesar da dúvida, como Joseph Murphy sugeria ao reprogramar crenças para ousadia. Segundo, adote rituais contraintuitivos. Visualize sucessos estúpidos, como James Allen descrevia ao ligar pensamentos a destino. Terceiro, cultive redes audazes. Rodeie-se de ousados, como Sêneca adaptaria para amizades virtuosas. Quarto, reflita pós-ato. Analise resultados, transformando o incrível em lição. Sinta o poder emergir como um salto que voa. Você não é vítima da dúvida, você a transcende, emergindo com uma confiança que inspira. Essas soluções desafiam a prudência cultural, provando que o estúpido é o caminho para o incrível. Mas e se essa ousadia revelar uma verdade ainda mais profunda? Uma realização que redefine sua essência? Aguente firme, ela está à porta, pronta para a claridade transformadora. E agora deixe essa faísca se transformar em uma revelação que ressoa como um trovão através da vastidão da sua alma. Porque a verdade final não é apenas abraçar a superconfiança, mas um paradigma que redefine você como o mestre do incrível, onde o estúpido e o audaz se fundem em uma força indomável que transcende o medo. Imagine isso. Você que hesitava entre cautela e risco, agora vê a superconfiança como o fio que tece sua grandeza. Uma energia que, como Tomás de Aquino sugeria, ao unir fé e razão, eleva sua essência a um estado de criação suprema. Aqui está o insight mais poderoso. A superconfiança não é cegueira.
Ela é a chave que desbloqueia o potencial que a dúvida reprime, dissolvendo a ilusão de que prudência é sinônimo de sabedoria. Sinta o impacto dessa virada. Os vieses de Kahneman, aversão a perdas, ancoragem, não são cadeias, mas reflexos de uma mente projetada para ousar, como Maquiavel via ao conquistar com audácia. E se as meditações de Marco Aurélio fossem convites para saltar além do medo, mostrando que a confiança é o equilíbrio entre razão e risco? Sêneca poderia alertar contra excessos, mas até ele sabia que a virtude floresce na ação corajosa. Napoleon Hill e James Allen convergem. A mente mestra e o caráter puro se fortalecem na ousadia, enquanto Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente, nutrido por superconfiança, manifesta milagres. Machado de Assis retrata personagens que riem da cautela, provando que o incrível nasce da audácia. Essa realização reescreve tudo. O vazio da hesitação, fracassos evitados, sonhos adiados, se dissipa quando você abraça o salto. Paradoxalmente, em um mundo que teme o estúpido, a superconfiança traz harmonia interior. Você sente uma luz radiante. Lutas passadas não foram obstáculos, mas ensaios para sua glória. Como um cometa cortando céus tímidos, você vê o horizonte expandido. O estúpido é seu farol. Haja, ousar, inspirar. Deixe essa verdade te assombre. Imagine a alma como um vulcão, onde superconfiança forja lava criativa. Renascido, redefina seu incrível. Reflita, como ousa agora? O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.